E ele deu oportunidade. Glórias ao Senhor. Está também lá na Labuta, pregando o Evangelho, juntamente com o seu digníssimo esposo. Aleluia. E ela vai nos trazer uma palavra. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria estarmos na casa do Senhor. Somos graças a Deus, por esta oportunidade. Gostaria, de, assim, na minha oportunidade, também fazer um convite para os irmãos estarem aqui na Escola Bíblica Dominical. Temos aprendido, da parte do Senhor. Sou professora na classe dos adolescentes e nós temos estudado acerca da vida do apóstolo Paulo. E a lição dos adultos também tem falado, sobre a vida do apóstolo Paulo. E eu gostaria de ler aqui no capítulo 16, foi a lição que nós estudamos, que eu dei hoje para os adolescentes. Se encontra aqui no capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 16. Diz assim, eu vou ler alguns versículos para a gente meditar. Vou ler o início, Aqui a partir do 16 diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E no 25 diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que aqui todos estamos. E aqui no 30 ele diz: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. A história do apóstolo Paulo é inspiradora para nós. Ali no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E a partir daquele encontro, ele que perseguia a igreja do Senhor, agora ele passa a ser perseguido. E ele se torna um missionário pela causa do Evangelho. E a
irmão Manuel disse, ele permanece perseverando em oração. E aqui mostra Paulo, ele ia ali na cidade de Filipos, e como não tinha sinagoga, ele vai para o rio, e ele vai orar, e ele vai ali pregar, e Lídia se converte. E após esse momento, ele encontra essa jovem, que estava ali, né, sendo usada pelo inimigo para profetizar. Era comum, né, ali os sacerdotes, as sacerdotisas dos deuses, né, gregos ali. E aquela jovem tem um encontro com Paulo, e Paulo entende, através do discernimento do Espírito, que apesar dela estar falando algo verdadeiro, não era o Espírito Santo, era um espírito mau, e Paulo a torna livre daquele espírito. Mas por ter feito bem àquela jovem, ele é perseguido. E ali ele vai preso. E ele tinha tudo, né, como nosso pastor falou pela manhã, para reclamar. Mas o que ele faz com Silas? Ele louva, ele ora. Ele sabia que ali na prisão, no momento, né, ali de vulnerabilidade, o Senhor podia usar aquele momento de dor para transformar uma vida. E ele estava ali quando um terremoto acontece. E o carcereiro, diante daquela situação, porque ele era responsável, né, pelos prisioneiros, ele tenta tirar a própria vida, porque isso aconteceria, né, se alguém fugisse. Mas ali, naquele cárcere, o carcereiro tem um encontro também com o Cristo que salva. E Paulo prega não somente a ele, mas ele prega, né, a toda a sua família, a toda a sua casa. E aquela casa tem um encontro com Jesus. E de cidade em cidade, Paulo pregava o Cristo crucificado e que ressuscitou para a salvação da humanidade. E de cidade em cidade ele ia perseguido, mas o Senhor dizia a ele: não te cales, pregue o Evangelho, porque há povo a ser salvo nessa cidade. O Rio de Janeiro, assim como Filipe, assim como Tessalônica, assim como Corinto, é uma cidade onde o pecado está imperando. Mas o Senhor diz para cada um de nós: há um povo a ser salvo. Pregue, não te cales, viva o Evangelho. Persevere na sua escola, persevere na faculdade, persevere no seu trabalho. Fácil não é, não foi fácil para o apóstolo Paulo nem para os seus companheiros. Mas no final ele foi decapitado. Mas aqueles para